Vamos para o vídeo número 8 do canal Pincel Arte Azul. Conforme prometido a vocês, hoje nós vamos começar a pintar as gérberas, que é uma flor muito simples, muito parecida com a margarida. Na verdade, ela é uma margarida um pouco maior, um pouco mais detalhada, vamos dizer assim. Eu quero apenas dar as primeiras informações, que é sobre a sombra que eu usei nessa cor aqui. Porque conforme a cor da flor que você vai pintar, você tem que escolher a cor da sombra. Por exemplo, aqui, como eu pintei a gérbera em tons de rosa, eu procurei usar uma sombra em tons de lilás. Eu usei o lilás, veja aqui o lilás. Eu usei o verde pistache em algumas regiões, né? Verde pistache, lilás, olha, veja aqui, tem um pouco de lilás. E usei nos cantinhos mais escuros, como eu sempre venho informando em todos os vídeos, sempre que na sombra, os cantinhos mais escuros, mais escondidos, eu usei o cinza lunar. Cinza lunar é uma cor muito boa para fazer esse sombreado mais escuro, mais intenso. E, por exemplo, aqui nas folhas, eu usei também o verde folha, o amarelo, como eu sempre digo, né? Sempre misturando um pouquinho de amarelo. E na base da folha, veja que essa base que fica por baixo, no caso de baixo das gébreas, joguei um pouquinho do cinza lunar e um pouquinho do lilás, que dá esse sombreado mais escurinho na base da folha. E nessa aula da gébra, eu quero dar uma informação que é muito bacana para quem está começando a pintar. Por exemplo, as gérberas. Nós não conhecemos muito bem a gérbera, como que ela é? Acho que muitos de vocês devem perguntar como que é a mesma. É diferente de uma rosa, uma margarida, todo mundo sabe como que é. E a gérbera, como que ela é? Então, quando a gente tem alguma dúvida, e outras flores vocês vão pintar e vão ter essa dúvida, como que será que ela é na natureza? E isso é legal, a gente procurar ver, não só copiar um trabalho que foi feito de um outro artesão, de um artista, mas sim procurar ver na natureza como que ela é. Mas aí você vai me perguntar assim, mas nossa, eu tenho que ir numa floricultura, procurar uma gérbera para ver como que ela é, para poder pintar? Aí, lógico, a gente não tem acesso a todas as flores, né? Por exemplo, se eu quero pintar uma orquídea, nossa, tem tantos tipos de orquídea, eu vou ter que ir numa floricultura comprar uma orquídea para poder pintar? Não. Tem um lugar que nós temos informação de todas as flores, tanto as pintadas, que é assim, é um modelo de um artista, de um artesão, como a flor natural que está na natureza, que nós podemos copiar. Esse lugar, qual é o lugar onde nós temos todas as informações sobre cores, sobre como que é a pétala dela, se é mais dobradinha, se é mais esticadinha? É no Google. O Google, ele nos dá todas as informações. Eu vou procurar no Google agora, para que você tenha uma ideia de como você vai fazer daqui para frente. Sempre que você for pintar uma flor, você vai procurar no Google dessa forma. Vamos lá. Então, aqui nós estamos com o Google Imagem. Você clica na imagem, aí eu vou escrever aqui gérberas. Gérberas para ver como que ela é. Gérberas. Você vai aqui. Veja, olha quantas gérberas nós temos no Google. Aí nós podemos ver como que é. Vamos olhar essa daqui, olha, eu vou escolher essa daqui, eu clico em cima, olha. Aí nós vemos que é bem mesmo uma margarida grande, veja bem. Ela tem as pétalas esticadinhas, não é dobrada, levemente arredondadas, algumas são arredondadas, algumas... E no centro é interessante que tem um miolinho, que tem várias pontinhas coloridas. Algumas têm o centro bem marrom. Olha, as amarelas têm o centro bem marrom. Essa aqui também, essa rosa também tem. Agora já essas vermelhas, essas laranjas, tem o centro miolinho, amarelinho. Então, aqui nós temos outras
ver, por exemplo, quais são as cores que predominam a gera? Vermelha, amarela, lilás, meio pink, né? É um rosa meio forte. Então, tudo bem, nós não vamos copiar exatamente igual, mas nós temos uma ideia. Procurando assim, nós temos, olha essa daqui, olha, eu vou clicar essa, como mostra bem como ela é o modelo. É assim, você vê, ela aqui é um tipo de um rosa e na ponta é uma espécie de um pele e você vai copiando. Por exemplo, hoje, para ensinar, eu vou dar as pinceladas em apenas uma cor. Eu escolhi uma cor em tons de rosa, né? Mas aí você olhando aqui, você pode fazer vermelha, aí você vai escolhendo, procurando as cores. Então essa aqui é a dica das gérberas. Você veja, você no Google você tem tudo que você quiser, inclusive pintadas por arte. Olha essa daqui. Essa daqui, ela é um tom de pêssego com miolinho amarelo. Você vê? Aqui tem uma definição bem clara de como é a gérbera. Então nós vamos tentar, tem que tentar, né? Copiar da natureza. Então agora nós vamos começar a pintar as nossas gérberas. Como eu decidi que a nossa gérbera seria em tons de cor-de-rosa, eu usei nessa daqui nossa o rosa bebê, o magenta e o vermelho queimado. Essas três cores. E o branco para dar o clareamento. Então nós vamos começar, eu até já comecei para adiantar, com o rosa bebê. Você usa o pincel, o 454... pincel da Condor, o 454 número 10, que é o pincel de cerdas aparadas. Você molha o pincel na tinta, não tem uma forma certa, molha bem, porque a nossa pétala é grande, pode pegar bastante tinta. E como nós fizemos no girassol, aqui também, começa do centro para as beiradas. Olha, eu já vou espalhando para a concentração de tinta ficar no centro e o restante para as beiradas, mas lembrando sempre, chegando o rosa bebê, chegando até em cima. Temos que pintar todo esse espaço. Primeiro, eu fiz essa daqui que está embaixo. Agora essa, como está em cima, eu vou fazer agora, porque lembrando sempre fazer a que está embaixo. Ó, vou chegando, vou cobrindo todo esse espaço, não tem uma forma muito certinha, ó, agora aqui, que ela chega na outra, pode chegar até aqui, até a pontinha aqui da pétala, cobrir toda ela. E lembrando sempre, esse rosa bebê, ele tem que estar úmido, ó, até aqui, que já faz um tempinho, hoje está calor, eu tô reforçando um pouquinho. Porque quando vier com magenta, se esse rosa bebê estiver seco, o magenta fica muito marcado. E o ideal é assim misturar uma cor, entrar na outra. Conforme ela vai secando, uma cor vai entrando na outra. Depois que eu espalhei o rosa bebê, né? Eu espalhei o rosa bebê, eu vou pegar agora o magenta. Agora magenta igual o girassol, é pouquinho. Agora eu pego mingauzinho, ó, aqui pelas beiradas, aqui bem pouquinho, aqui atrás mais limpo. Eu estou usando o 45410 porque as pétalas da gebra é fininha, é estreitinha. Então, olha, eu vou aqui, olha, eu vou colocar a concentração, a bolotinha de tinta, veja aqui. Aqui, a concentração do magenta aqui no centro, e aí eu vou puxar e dando assim uns leves riscos mais compridos, ó, dando a impressão da divisão da folha, ó. Eu concentro, ó, concentrei a bolotinha de tinta aqui no meio, ó, veja aqui se dá para enxergar bem, e puxo, ó, dando, nem sem retocar muito. Importante deixar o rosa bebê, nas beiradas, só com leve risquinho de magenta. E é muito interessante, eu também dizer agora, que a cor que você vai usar, por exemplo, se você for fazer ela amarela, você usa amarela e laranja, porque assim, o amarelo ouro, que é um amarelo mais suave, e o laranja, que é bem acentuado, são cores assim, uma cor clarinha, uma cor suave, com uma cor bem acentuada, que nem como eu usei aqui, rosa bebê,
e magenta. São duas cores em tons de rosa, no mesmo tom, né? Assim como amarelo e laranja, elas têm o mesmo tom, mas cores uma bem acentuada. Porque se você pintar, por exemplo, uma cor muito próxima da outra, por exemplo, rosa bebê e rosa chá, quase não vai aparecer, porque os dois têm uma cor suave. Então é importante uma suave e uma mais acentuada. A ideia é essa. Você está observando que aqui ficou uns risquinhos. É bacana ficar esses risquinhos, porque dá a impressão da pétalazinha, que ela é toda compridinha, toda esticadinha. Que nós observamos lá no Google, vê a flor na natureza, como ela é, para ver. Será que ela é dobradinha? Será que nós percebemos que ela é bem esticadinha, ó. Então eu não vou fazer dobras. Que depois, futuramente, aí vocês vão ver como que nós vamos fazer dobras em outras flores. Essa daqui, a margarida, o girassol, ela é assim, centro, concentração no centro e a beirada esticadinha. Então eu vou e faço tudo isso aqui. Vou fazer rápido, porque nós não podemos perder muito tempo, né? Senão o vídeo fica longo. Ó, já termino e faço. Ó, é legal ficar esses risquinhos. Até de vez em quando você pode pegar assim, ó, um mingauzinho e fazer uns riscos mais acentuados, ó. Depois que eu pintar, que eu vier com branco, eu faço de vez em quando assim para dar a impressão mesmo porque assim a pétala, o que nós vamos diferenciar uma pétala da outra? É o claro e escuro. Então, ó, tá vendo que ficou bem riscado, bem marcado? Fica legal assim. Aí depois você pega o pincel 454, você vai usar para fazer o branco o outro, não vai ser esse. Você pega o pincel, o 224, tamanho 8, que é aquele de cerdas sintéticas, mas o reto. Ou você pode usar também o 226, ele é legal também. Esse aqui é o número 6, ele é muito pequeno, eu vou preferir usar o 8. Se você tiver o 8 é até melhor, mas ou 224 ou 226, qualquer um dos dois fica bom, para fazer o branco. Então eu coloquei aqui, eu vou até colocar um pouquinho mais de tinta branca, porque nós usamos bastante branco para fazer o clareamento da nossa pétala. Olha, eu vou pegar o branco aqui, olha, o 224, eu vou molhar ele inteirinho, ó. Não tem é importante ele carregadinho de tinta. Aí eu não venho com ele assim na horizontal, eu vou virar ele na vertical, ele em pezinho. Aqui assim, olha, eu vou fazer essa daqui, ó. Eu coloco aqui para ficar a concentração de tinta, o borrão, na pontinha dela, ó. Eu deixo ele aqui assim, paradinho, ó. Tá vendo aqui assim? Aí eu pego e puxo. Puxo reto, porque você observou que a pétala da gebra, ela é reta. Ó, novamente, ó. Eu pego ele aqui assim, peguei tinta aqui, bem cheinho. Aí eu pego aqui nessa outra, eu coloco. Coloquei. Aí, depois que ficou a concentração lá na ponta, aí aqui você pode dar uma... Ó, depois que passarmos esse branco, nós vamos dar um reforço do magenta novamente. Ó, peguei aqui eu vou fazer um pouquinho mais curta. Lembra a nossa margaridinha mais elaborada que eu dei? Por isso que eu digo, veja os outros vídeos, porque assim, nunca é uma certinha igual a outra. É uma mais curtinha, uma mais comprida. Aqui eu vou fazer mais comprido, ó. Aqui mais baixinha, essa aqui mais alta, ó. Eu venho aqui, concentrei, é muito fácil, ó. Concentrei aqui, parei, e agora eu puxo pro centro. E faço assim, para aparecer aquele fundo rosa no meio. Ó, novamente, eu vou pegar aqui, ó, molhei. Aí eu venho aqui, coloquei a bolotinha de tinta aqui, ó. O pincel na vertical. Aí, depois que a concentração de tinta ficou lá na ponta, aí eu puxo, ele vem pro centro. E dou umas quebradinhas. E vou assim toda a volta. Ó, aqui eu vou fazer uma meia curvinha assim e a outra menorzinha do lado.
Não tem muita regra para fazer o tamanho dela. Você vai ver. Essa aqui eu vou fazer mais baixinha, ó. Mais baixinha, não sei se tá dando para ver bem. Aí eu puxo, ó. Molhei, coloquei aqui, pum, e puxo. E assim vai. Você faz toda a volta dela. Então, antes do branco secar, muito importante, aí eu vou, olha, eu pego um tiquinho de magenta, ó, bem pouquinho, ó, bem, não sei se dá pra, bem pouquinho, eu venho aqui do centro e jogo um pouco mais de magenta lá pra cima, ó. Aí eu já sei onde tá o centro da pétala, eu jogo um pouquinho de magenta mais pra cima, ó. Quer dizer, assim que a tinta for secando, esse magenta vai entrando no branco e vai definindo. Olha, veja como ficou aqui, ó. Você vê, a ponta da pétala ficou branca e o centro com um pouquinho mais de magenta, mais forte. Ó, eu vou novamente fazer um aqui, só pra você ver, ó, a sujeirinha. E é legal ficar esse risquinho, ó. Você joga uns risquinhos de magenta tudo em volta. Eu vou fazer toda essa, depois eu vou voltar no botão. Então nós vamos continuar. Veja só, aqui eu passei o branco todo em volta, em todas as pétalas. E você, não sei se você consegue observar, por exemplo, esta pétala aqui. Tem uma mais curta e uma mais comprida. No meio dela tem um espaço vazio. Então, esses espaços vazios, você pega aqui, olha, a tinta molha novamente, o pincel 224 mesmo, né, que não vamos usar o branco, e nós vamos preencher esse espaço vazio com uma mais curtinha aqui assim, olha. Tá puxando, vou fazer em outra, por exemplo, aqui eu quero fazer mais uma mais curtinha, porque se você observar na Gerbera natural, tem umas mais curtinhas, uma mais comprida. Aqui, olha, aqui tem esse espaço também, eu quero colocar mais uma aqui. Só que eu faço ela mais curtinha. Então, aqui, ó, nesse espaço, de vez em quando, não todo em volta uniforme. Veja aqui, essa daqui. Essa daqui também, eu fiz umas curtinhas, uma mais comprida. Ela assim, desigual. Porque pra não ficar assim tudo, aqui, ó, aqui eu vou colocar mais uma mais curtinha aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver bem direitinho. E depois que eu fizer esses brancos, aí eu vou com o magenta, eu pego, dou uma sujadinha, ó. Pego um pouquinho de magenta e dou umas sapiscada de magenta nela. Não com muita tinta, com um pouquinho. Veja, aí o magenta ficou entre o branco. E conforme vai secando, veja como que a outra, ela vai absorvendo e o magenta aparece mais. E aqui no botão, para adiantar, para não ficar muito longo o vídeo, eu já passei o rosa bebê e o magenta. Então, qual é a diferença do botão? O botão é porque não tem miolo, não tem diferença nenhuma, ó. Pegou aqui e eu vou, olha, aqui no nosso botãozinho, eu faço uma pétalazinha aqui, eu pego novamente, passo outra maiorzinha aqui e a outra de lado. Aqui vai ficar com 3 pétalas. Então, e agora ficou apagadinho por causa do branco, eu vou, conforme eu fiz na grande, eu vou com uma sujadinha de magenta. Eu pego o mesmo pincel, não precisa lavar nada, só dei uma chapiscadinha no magenta e eu dou uma sujadinha de magenta aqui assim. Vou novamente, porque tá muito pouco. Pronto. Aqui, nesse outro aqui, que aqui ele tem um pouquinho mais de pétala. Eu pego e faço uma aqui assim. Veja. A outra aqui assim. Essa aqui eu vou fazer mais comprida. Como eu disse, nunca assim todas da mesma altura. Uma mais comprida, uma mais curta. Que dá esse jogo, né? Veja como fica bonito. Você fazendo Eu gosto muito desse tom de rosa. Você, no lugar do magenta, você pode usar também o rosa escuro. Ele é bonito também. E tem
tem várias cores, por exemplo, lilás e violeta, que também, ó, você observou que ela ficou muito branca? É agora que eu enxugo o pincel, olha, eu enxugo ele, né, para tirar o excesso do branco, eu vou dar, ó, uma sujadinha aqui assim, ó, do magenta, leve sujadinho, ó, dou até uma batidinha, e aí eu venho aqui nesse miolinho, ó, puxando, dando aquela sujadinha de magenta nesse entremeio dessas pétalazinhas. É assim, olha, é questão de treinar. Treina, vai treinando, porque é muito importante. Sabe por que eu estou dando as margaridas? Porque aos poucos eu quero começando a incrementar as pétalas. A próxima vai ser a Eglantine. Que flor é essa? Eglantine. Eu conheço mais popularmente como a flor de 5 pétalas. Mas daqui até o outro vídeo, procura no Google Eglantines. Você vai começar a se familiarizar. Então ela já vai começar a dobrar as pétalas. Nós vamos estar dando movimento em pétalas maiores, para a gente chegar na rosa. Porque a rosa é um monte de pétalazinhas, tudo dobradinha. Então a gente treina na mais simples, treina a viradinha das folhas, porque a folha, na realidade, é uma pétala também. Só que ela é verde, né? Então, esse movimento, porque na rosa vai ser todo esse jogo de dobras, dobra aqui, dobra ali. Então, por isso a gente tem que começar da flor mais simples e ir crescendo. Então, por isso que eu digo sempre, treinar. Treina, faz bastante margarida, faz as gérberas. No próximo vídeo nós vamos já dar entrada na Eglantine, que é linda, é uma flor muito bonita. E assim você vai crescendo. Porque pintar, como eu disse, do primeiro vídeo que eu disse, infelizmente não é chegar, já vou fazer, já vou pintar bonito, não. As primeiras, olha, aqui eu não gostei, eu achei que ficou assim muito sem movimento, eu retoco, entende? Depois, conforme ela vai secando, por exemplo, aqui, ó, essa daqui, ela secou bastante, então eu posso dar uma chapiscadinha de branco. Às vezes, também, sabe o que acontece? Aparece o risco por baixo, depois que o branco vai secando, você dá umas pinceladinhas de leve. Terminou de passar o branco, terminou de passar o magenta, agora nós vamos, lembra que nós vimos que o nosso miolinho, na gérbera natural, ele é um monte de várias pintinhas, então aonde entra a cor mais escura, antes de vir o miolo amarelo. Então eu estou usando aqui o vermelho queimado, mas pode ser também o vinho. Vinho fica bom, nessa tonalidade de cor fica bom. Mas eu decidi vermelho queimado, porque tem tantas cores. Ó, você vai pegar o pincel, vamos fazer bem explicadinho. O 454, número 10, né? Que é o de cerdas aparadas. Agora é melhor o de cerdas, porque ele é mais durinho e eu vou dar batidinhas. Lembra que nos outros vídeos que eu fiz batidinhas em volta, batidinhas no miolinho da margarida? Aqui também, só que é com a cor escura. Então eu vou pegar a cor escura e vir em volta, não no centro, só em volta dando batidinhas. Que dá a impressão, lembra da natural? Não são vários pontinhos? Como que você vai fazer aquele vários pontinhos? Então, ó, é bem simples, ó. Você vai, na primeira batida, ele fica concentrado. Aí nas outras, você vai, sobe, desce, ela vai ficando mais suave. Aí você vai e volta, ó, tá vendo? Aí na beiradinha fica tudo crespinho. Dá a impressão mesmo do pólen da flor. Ó, aqui ficou concentrado. Aí eu vou batendo, voltando a bater e dá aquela, como se diz, esfumaçadinha. Ó, vou molhando e vou batendo, ó. Essa cor mais escura. E essa cor mais escura, você observa a gérbera natural. É mais ou menos na mesma tonalidade, procurar na mesma tonalidade da flor. Se for amarelo, você vai usar marrom, lembra? Ali o marrom fica bonito fazer isso aqui. O vinho, né? Aí depois que você terminou de bater, para você vir com o amarelo, você espera esse aqui secar. Seca um pouquinho para poder não borrar muito o amarelo, senão o amarelo vai ficar muito escuro. Não precisa secar, esperar muito.
uma meia hora é o suficiente. 15 minutos, depende se o dia tiver calor, né? Pode ser até 15 minutos. E agora, antes de fazer esse miolo amarelo, eu vou fazer o pezinho dessa pétala, desse botãozinho. Porque esse botão, ele não tem miolo, né? Então, se ele não tem miolo, ele vai ter a folhinha. Nós vamos agora fazer a sépala do nosso botãozinho. Eu vou usar o verde oliva e o branco. E o pincel 224, número 8. Eu coloco ele no verde, assim, um lado no verde, o outro lado no branco. Meio a meio, ó. Que é chamada a carga dupla. Aí eu venho aqui no nosso botãozinho, eu simplesmente coloco ele aqui assim e dou uma puxadinha. Coloco novamente e dou outra puxadinha. Novamente, que ele fica mescladinho. Aí depois você faz os retoquezinhos, fica mescladinho. Eu vou novamente, ó, pegar verde desse lado, branco desse e vou no outro. Eu coloco ele em pezinho, dou uma apertadinha e puxo, ó. É só dar uma apertadinha e puxa. Outra apertadinha e puxa. Só isso, é bem simples. Aí nós fazemos o nosso pezinho do botão. Secou, depois que secar o miolinho, mais ou menos seco, miolinho com vermelho queimado, né? Eu vou com o amarelo. Agora eu vou usar o amarelo. Agora eu vou com o pincel, não o 224 esse aqui, o 454 mesmo, de cerda. Porque para bater, melhor é o de cerda. O 224 é muito mole. O 224 é mais para fazer pontas o branco das folhas, das pétalas, do miolinho. Agora, para bater, para uma coisa mais, eu uso esse aqui que é de cerdas, o 454, número 10, que é de cerdas, que ele é mais resistente. Molhei no amarelo, ó, molhei, bato aqui no centro para ir o excesso, e aí o restante vai para as beiradas. Aí, quando eu for nas beiradas, vai dar uma sujadinha entre uma cor e outra. É legal, mas não muito, né? Que eu peço para secar, porque se ficar muito também tira o amarelo, né? Porque o vermelho queimado é uma cor forte, né? Ó, vou batendo, ó. Igual a margarida, ó. Misturando para não ficar assim. Por exemplo, aqui tá muito certinho, eu vou dando, ó. Você observa que fica parecida com aquele miolinho da gérbera. Veja na foto, fica assim uma mistura. E depois que você passou o amarelo, para dar uma clareada nesse amarelo, eu uso um tiquinho de branco, ó. Peguei um tiquinho de branco e dou, ó, umas leve batidinha, que depois que o branco vai secando, ele quase também some. Aqui, por exemplo, aqui quase sumiu, eu até vou pôr um pouquinho mais. Levanta o miolinho. E depois que você bateu esse amarelo tudo, eu quero dar, que se você observar na foto, esse batidinho vermelho queimado, ele tem, veja nessa aqui, mas leve pintinha, que são os polenzinhos, ó, olha aqui, ó, os polenzinhos da nossa flor, ó, bem de leve, ó, eu peguei, olha, bem pouquinho aqui assim, porque não pode ir muito, como eu disse, até eu enfatizei na margarida, que na margarida nós usamos vermelho e amarelo no miolinho. Não por muito vermelho, porque se coloca muito, depois é difícil. É melhor pôr pouquinho e você reforçar depois, do que pôr muito. Por exemplo, se eu colocar muito branco aqui, depois fica difícil pra... Ó, tá vendo esses? Que dá mesmo a impressão do polenzinho, ó. É uma coisa bem delicadinha, bem suave. Agora, como eu vou fazer aqui eu fiz os que pode ser feito com um pincel, esses arabescos, esses fiozinhos, que dá uma vida, né? E os arabescos das folhas. O ideal é fazer com 224, o número 6, que é o pincel de filamento sintético. Mas se você achar difícil, porque tudo é treinar. Se você achar difícil,
pega o pincel 422, o 00 ou o 0, que é o pincel liner 422 da Condor, que ele faz esses filetes. O importante é fazer o filete bem delicado, bem suave, porque se ficar... Eu vou fazer o cabinho desse nosso botãozinho. O que eu fiz? Olha, eu vou molhar aqui no verde. Importante que esse verde, para quando você for fazer esses filamentos, esses cabinhos, que esse verde esteja bem aguadinho. Então você pode, eu não digo assim por água, porque isso aqui é muito importante. Se eu, por exemplo, se eu ver que o verde está um pouquinho duro, eu pego, vou lá e ponho uma água limpinha, né? Pode ser. Mas se eu colocar água demais, quando eu fizer aqui assim, a água pode borrar. A água penetra no tecido e fica um borrão. Então assim não é legal. Então o ideal é o diluente para tinta de tecido. Nessa minha aqui eu não preciso, porque ela está bem aguadinha, ó. Eu amasso, eu vou aqui, faço ele, ó. Importante que ele esteja chatinho. Ele tem que estar chatinho. Aí eu venho aqui, olha, eu vou fazer o cabinho, ó, do nosso botãozinho. Ele vem daqui de trás da flor. E com ele em pé, ó, eu tô fazendo bem devagar, ó, com ele em pé, sem apertar, eu fiz os dois cabinhos. Eu vou molhar novamente, porque o importante é não por muita, ó, ele em pé, ó. Eu fazer um rabinho pra cima, outro rabinho pra cá. Agora eu vou dar uma dica muito bacana, porque assim, quando você pinta, o ideal, né, é não deixar espaços vazios. Ou você preenche com batidinhas, como eu expliquei na aula do girassol, veja lá, preenchendo esses espaçozinhos. Ou você pode fazer a folha fantasminha, que é o que eu vou explicar agora. Vamos fazer agora as nossas folhinhas fantasma. A folhinha fantasma é para ocupar esses lugares vazios, né? Como eu já disse. Então, ela pode ser feita à mão livre. Mas a mão livre, muitas pessoas encontram dificuldades, porque às vezes fica muita borrada. Então, eu encontrei um meio mais simples e fácil, e a gente tem que simplificar a vida, não pode complicar, né? Que é com estêncil. Como é apenas uma sombrinha de folha, só uma sujadinha, para dar a impressão que são sombras de folha por trás. Por isso que eu digo folhinha fantasma, porque é um leve nuance de folha. Então eu uso stencil, aqui pode ser stencil de qualquer flor. Eu peguei aqui de uma rosa, mas o que me interessa não é a flor, é a folha. Você procure, tem várias marcas de stencil, no caso eu estou usando esse aqui da Acrylex, mas tem da Opa, tem várias marcas de stencil. Você só procure encontrar um stencil que tem uma flor bem definida, que nem como eu gostei dessa daqui. Então eu vou usar só a ponta da folha, que é, como eu disse, é um fantasminha de folha. E para fazer a folha fantasminha, tem que usar uma cor bem assim discreta. Pode ser o sépia. Então, como aqui nós usamos nas partes mais escurinhas o cinza lunar, né? Eu vou usar o cinza lunar, que ele é uma cor assim de sombra, que é uma cor bem assim, que dá nuance assim de uma sujeirinha. Olha, tá vendo aqui? Eu peguei o cinza lunar. Então, como que eu pego? Eu coloco o pincel, aliás, vamos explicar. É o pincel 456, é o número 10, que é o pincel de cerdas retas. Não é de fio sintético, e sim de cerdas. E os retos não é já o aparado. Aí eu molho ele aqui, olha, veja, eu tô molhando e tô tirando todo esse excesso. Lembra quando nós fazemos a sombra em volta? Se você pegar no vídeo número 1, a aula da sombra, você tem que molhar, sujar e tirar o excesso dele. Vai ficar ele assim, sem pelotinho de tinta, só sujo de tinta, porque, como eu disse, é apenas uma nuance de folha, porque para não ficar um borrão, uma coisa muito marcada. Então eu vou escolher qualquer folha daqui, ó, eu vou escolher essa daqui. Eu vou colocar ela aqui assim, ó, nessa parte, as partes que está em aberto. Ó,
Veja, eu vou pôr essa aqui assim, e eu não vou pintar a folha inteira. Eu só vou fazer uma sujeirinha, ó, eu coloco o stencil, eu não tô apertando o stencil aqui, por causa para não pegar no botãozinho. Aí eu pego, olha, e vou fazendo uma sombrinha aqui, ó, com o cinza lunar, ó. Só na ponta da folha, eu não faço ela inteira e nem com muita tinta. Só a sujeirinha no pincel eu faço, porque ela é fantasminha. Ó, percebeu? Olha um fantasminha aqui. Aí eu vou colocar uma outra fantasminha, eu vou pegar essa daqui, ó. Essa ponta, já que essa pontinha for pra lá, eu vou pôr essa pontinha outra pra cá. Olha, veja aqui. Eu não vou pintar ela inteira. Só, olha, presta atenção aqui. Ó, é só a pontinha dela. E veja, eu nem peguei mais tinta. Só a leve sujeirinha do pincel, ó. Só a leve sujeirinha, misturando com o verde de baixo. Ó, o que dá a impressão que é uma folha que tá lá atrás do arranjo. Lá no fundo, ó. Agora eu percebi que o meu pincel, ele já tá mais seco, né? Então eu vou novamente, aqui, olha. Vou molhar novamente, aqui no cinza lunar. Que eu adotei o cinza lunar. Como eu disse, pode ser o sépia também. O sépia fica muito bom. E agora eu vou pôr uma outra. Olha, eu coloquei uma pra lá, outra pra cá. Então agora eu vou pôr uma outra aqui pra cima, ó. Fazendo, aqui dá a impressão que tem um cabinho de folha que tá lá atrás, no fundo do arranjo. Ó, quer ver? Eu só, ó, sujeirinha. Por que o stencil facilita? Porque se você for fazer a mão livre no pincel, às vezes, olha, veja, deu uma sombra de folhas lá atrás. Aí você vai jogando, ó. Eu posso jogar uma aqui, ó, uma sujeirinha aqui, ó. Eu vou pegar só a ponta da folha, ó. E bem de leve, ó. Bem nos cantinhos, a ponta da folha, ó. Aqui ficou bem suave. Eu vejo que o pincel já tá seco, eu vou novamente, ó. Molhar ele outra vez, vou molhar, molho bem ele aqui assim. Tiro o excesso para não vir um pelote grande de tinta, não é legal. Ó, só tá sujo, ele só tá sujo. Então eu vou novamente com o nosso stencil, né? Muito importante que essa flor de baixo, ela esteja seca. Porque conforme você coloca o stencil, pode borrar. E eu tô tomando muito cuidado porque o nosso botãozinho aqui, olha. Então eu vou pôr mais duas folhas desse lado aqui, ó. Ó, eu vou pôr uma aqui. E uma aqui, ó. Só uma leve sujeira. Uma sujeirinha. Ó, percebeu como que são as... que eu chamo fantasminha? Porque só fica mesmo um borrãozinho de folha. E você vai cobrindo tudo em volta que você achar interessante. Por exemplo, aqui, esse pedaço aqui, ele tá um pouco vazio. Eu vou pegar, eu vou pôr essa folha aqui, que eu vejo que ela tá bem bonita, bem gordinha, ó. A mesma sujeirinha do pincel, eu nem peguei mais tinta, ó. Com cinza lunar, veja, a base dela tá mais verde e a ponta vai ficar cinza lunar, ó. Outra fantasminha aqui. Vou colocar mais um pedacinho de fantasminha aqui, ó. Você vai jogando, não tem uma regra. Vai jogando uma aqui, outra ali, ó lá. Uma sombrinha. Aí você pode pegar uma outra, ó. Essa aqui que tá deitadinha aqui, ó. Eu vou pôr pra esse lado. Que eu coloquei pra aquele lado, agora eu jogo uma pro... O que é interessante, eu até vou falar isso aqui, é muito importante. Não colocar elas todas na mesma posição, porque dá a impressão que bateu um vento e todas as folhas, você vê a folha, tem uma para lá, uma para cá, não todas no mesmo sentido, que parece que bateu um vento e que levou todas as folhas no mesmo sentido. Então, aí depois que você completar tudo em volta com as folhas fantasminhas, você pode dar algumas batidinhas, como eu ensinei no vídeo do girassol. Aí a nossa Gerbera estará completa e o nosso vídeo já está chegando ao fim. O próximo vídeo nós vamos dar para vocês, nós vamos começar a pintar as eglantines, que são essas daqui. Olha, veja, eu quero mostrar para vocês o interessante do próximo vídeo, que vai ser a dobra das pétalas, a dobra das folhas e veja aqui. E a dobra
dando um movimento na pétala. Vai ser muito interessante e muito útil para você começar a desenvolver o processo para chegar na rosa. Que a rosa é toda cheia de dobrinhas como essa aqui. Então, até o próximo vídeo, vai treinando bastante, porque vale a pena. Eu sei que é trabalho, que é dedicação, né? Mas vale a pena. Quando você conseguir pintar, você vai ver que valeu a pena. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço e um beijo a todos. Tchau, tchau!